O milênio é o reinado de 1000 anos de Cristo com seus santos no céu entre a primeira e a segunda ressurreições. Durante esse tempo, serão julgados os ímpios mortos. A terra estará completamente desolada, sem habitantes humanos com vida, mas ocupada por Satanás e seus anjos. No fim desse período, Cristo com seus santos e a cidade santa descerão do céu à terra. Os ímpios mortos serão então ressuscitados e, com Satanás e seus anjos, cercarão a cidade, mas fogo de Deus os consumirá e purificará a terra. O universo ficará assim, eternamente livre do pecado e dos pecadores. Prepare-se para mergulhar neste impressionante estudo escatológico das Escrituras Sagradas. O Nisto Cremos está começando. Olá, meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga, como vai? Tudo bem? Seja bem-vindo, bem-vinda ao Nisto Cremos de hoje. Hoje será o penúltimo episódio. O capítulo, de número 27. Vamos estudar sobre o milênio e o fim do pecado. Você não perde por esperar. Mas antes, siga-nos nas redes sociais: Twitter, Instagram, Facebook, YouTube, Pr. Emanuel Gonçalves e Adventistas Rio. Seja lá onde você estiver, que o Senhor abençoe você nesse momento tão especial do estudo da Palavra de Deus. Se inscreve no canal, deixe o seu like, ative o sino de notificações. Nesse momento, nós iremos estudar um tema escatológico. Estamos no 27º episódio, ainda dentro da última doutrina, a sexta, que fala sobre escatologia, a doutrina dos últimos dias. Assim como você estiver e se puder, feche seus olhos e vamos pedir a orientação do Espírito Santo nesse momento especial. Oremos. Obrigado, Senhor, pela oportunidade. Fica com cada um de nós, internauta, fica com cada ouvinte do Nisto Cremos, que o Senhor nos ilumine para que compreendamos a Tua palavra inspirada. Fica conosco, nos dê a Tua graça, pois te rogamos agradecidos, em nome de Jesus. Amém. Ao longo da história, existiram aqueles que enxergaram eloquentemente a respeito dos horrores do inferno, explorando os temores das pessoas na tentativa de conduzi-las à adoração de Deus. Mas que espécie de Deus retratam essas pessoas? O Nisto Cremos de hoje está falando sobre o milênio e o final do pecado. De que modo extinguirá Deus finalmente o mal? O que acontecerá com Satanás? O que impedirá que o mal torne algum dia a erguer sua horrorosa feição? De que modo pode um Deus justo ser também amável? Nós vamos falar sobre antes do milênio, durante o milênio e depois do milênio. Exemplo, durante o milênio, o período de 1000 anos, do qual fala este 20º capítulo de Apocalipse, vamos abrir a Bíblia em Apocalipse capítulo 20, A influência de Satanás sobre a terra será restrita durante esse período e Cristo estará reinando com os santos, de acordo com o capítulo 20 de Apocalipse, versos 1 a 4, lá nos céus. O capítulo 19 e também o capítulo 20 de Apocalipse constituem um só conjunto. Vale lembrar isso. Não há quebra de sequência entre esses capítulos. Eles descrevem a vinda de Cristo
e prosseguem imediatamente com o milênio, sendo que essa sequência indica que o milênio começará por ocasião do regresso de Cristo. Lembram que estudamos no capítulo anterior, no capítulo 25, claro, e em seguida o capítulo 26, volta de Jesus e morte e ressurreição. Lembram disso? Então, o Apocalipse ele representa os três poderes que reúnem as nações do mundo com o objetivo de opor-se à obra e ao povo de Cristo imediatamente do segundo advento, como sendo esses três poderes: o dragão, a besta, o falso profeta. Apocalipse 16, a partir do verso 13. Quando a besta e os reis da terra com seus exércitos se ajuntam para fazer guerra contra Cristo por ocasião de seu retorno, a besta e o falso profeta são destruídos em Apocalipse 19, versos 19 e 20. O que segue em Apocalipse 20, o capítulo do milênio, refere-se ao terceiro membro da tríade demoníaca, o dragão. Ele é aprisionado, diz a Bíblia, e lançado no poço do abismo, onde permanece lá durante um período de 1000 anos. Daí o nome milênio. Conforme vimos no episódio 25 do Nisto Cremos, falando sobre o segundo advento de Jesus, quando os reinos deste mundo são destruídos, que Deus estabelece o seu reino de glória, um reino que persistirá, conforme Daniel 2,44, para sempre, será então que seu povo começará a reinar. No segundo advento, ocorre a primeira ressurreição. A Bíblia diz que os justos, os benditos e santos, erguem-se dos túmulos. Sobre esses, a segunda morte não tem autoridade. Pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e reinarão com Cristo durante 1000 anos. Apocalipse 20, verso 6. Após a ressurreição dos justos, que estudamos no estudo anterior, no episódio 26 sobre a morte e ressurreição, lembram disso? Então, após da ressurreição desses justos mortos, estes e os justos vivos são reunidos para o encontro do Senhor nos ares. 1 Tessalonicenses capítulo 4, 17. Então Jesus cumprirá a promessa que fez imediatamente antes de deixar este mundo. Ele disse: vou preparar-vos lugar, e quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e receberei para mim mesmo, para que onde eu estou estejais vós também. João 14, 2 e 3. Jesus descreve o lugar para onde vai conduzir seus seguidores, Ele diz: a casa de meu pai há muitas moradas, onde existem muitos cômodos, muitos lugares, ou lugares de habitação. Aqui Jesus se refere à Nova Jerusalém, a qual não virá a esta terra até o fim dos 1000 anos. Assim, no segundo advento, quando os justos se encontrarem com o Senhor nos ares, seu destino é o céu e não a terra que acabaram de deixar. Cristo não estabelecerá seu reino de glória na terra nessa oportunidade. Vale lembrar isso. Ele fará somente no final do milênio. Os inimigos de Cristo são mortos. Cristo comparou o seu retorno com aquilo que aconteceu por ocasião do dilúvio, lembram? Na destruição de Sodoma e Gomorra. Essa comparação revela dois pontos interessantes. Em primeiro lugar, que a destruição atingiu os ímpios de surpresa. E, em segundo lugar, que aquilo que sobreveio foi efetivamente destruição. O dilúvio veio e os levou a todos, Mateus 24, 39. O fogo e enxofre que desceu sobre Sodoma e Gomorra e destruiu todos. A Bíblia diz que em seu segundo advento, Cristo descerá dos céus com seus exércitos, na qualidade de cavaleiro que monta um cavalo branco e cujo nome será Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Ele virá para destruir as nações rebeldes da terra. Depois da destruição da besta e do falso profeta, os restantes dos seguidores de Satanás morrerão e não haverá sobreviventes, pois todos serão mortos com a espada que saía da boca daquele que estava montado no cavalo branco. E todas as aves se fartaram das suas carnes. Apocalipse 19, versículo 21. Que cena, hein?
Descrevendo essa cena, dizem as Escrituras: o Senhor sai do seu lugar, diz a Bíblia, para castigar a iniquidade dos moradores da terra. A terra descobrirá o sangue que embebedeu e já não encobrirá aqueles que foram mortos. Isaías 26, verso 21. A terra torna-se desolada, de acordo com a Bíblia, uma vez que os salvos ascendem para a companhia do Senhor e os ímpios são destruídos mediante o seu aparecimento. A terra permanecerá durante algum tempo sem habitantes humanos. É isso mesmo. As Escrituras indicam essa situação. O profeta Jeremias, no Antigo Testamento, disse: olhei para a terra, e eila sem forma e vazia, para os céus, e não tinham luz. Olhei para os montes, e eis que tremiam, e todos os outeiros estremeciam. Olhei, e eis que não havia homem nenhum, e todas as aves dos céus haviam fugido. Isso está em Jeremias 4, versos 23 e 25. O profeta Jeremias utiliza a terminologia encontrada em Gênesis capítulo 1, verso 2, quando diz que a terra foi criada sem forma e vazia. Lembra do texto? Indicando que a terra tornará tão caótica como era ao começo da criação. Satanás, então, ele é preso. Interessante, preso. Os eventos que ocorrem nessa oportunidade foram prefigurados no ritual do bode emissário no dia da expiação, nos serviços do santuário de Israel. No dia da expiação, o sumo sacerdote purificava o santuário mediante o sangue expiatório do bode do Senhor. Somente aí, depois disso, que a expiação se achava completa. É que o ritual envolvia Azazel, ou o bode que simbolizava Satanás, como estudamos no episódio 24 do Nisto Cremos. Colocando as mãos sobre a cabeça desse bode, o sumo sacerdote confessava todas as iniquidades dos filhos de Israel, todas as suas transgressões, todos os seus pecados, colocando-os sobre a cabeça do bode, de acordo com Levíticos capítulo 16, 21. Depois, o bode era enviado para um lugar deserto, para a terra solitária, de acordo com o capítulo 16 de Levítico, verso 22. Similarmente, Cristo no santuário celestial tem ministrado os benefícios de sua complexa expiação ao seu povo em seu regresso. Ele os redimirá e lhes dará a vida eterna. Que maravilha, amigo! Quando ele houver completado sua obra de redenção e purificação no santuário celestial, colocará os pecados de seu povo sobre Satanás, o originador e instigador do mal. De nenhuma forma se pode dizer que é Satanás quem efetua a expiação pelos pecados dos crentes. Cristo realizou essa obra por completo, amigo. Mas Satanás deve ser responsabilizado por todos os pecados que ele levou os salvos a praticarem. Assim como o bode Azazel era conduzido ao deserto por um homem à disposição para isso, Deus, sem sombra de dúvidas, banirá Satanás para a terra desolada e desabitada. A visão que João teve do milênio descreve em traços vívidos o banimento de Satanás. Ele viu que, no começo dos 1000 anos, o dragão, a antiga serpente, que é diabo, Satanás, foi preso em cadeias e confinado ao abismo. Apocalipse 20, versos 2 e 3. Isso retrata simbolicamente a cessação temporária das atividades de perseguição e engano de Satanás para que não mais enganasse, diz a Bíblia, as nações até se completarem os 1000 anos. Apocalipse 20, verso 3. O termo utilizado por João aqui, abismo, abussos, do grego, descreve apropriadamente as condições da terra nesta oportunidade. Bombardeada pelas 7 últimas pragas que antecedem imediatamente a volta de Cristo e coberta com os cadáveres dos ímpios, a terra será um lugar da mais completa desolação. Confinado à terra, o diabo estará preso por meio de uma cadeia de circunstâncias. É claro que a gente não prende um espírito com cadeias físicas. Nesse caso,
uma vez que sobre a terra não existe qualquer vida humana, essa cadeia representa isso. Satanás não tem a quem tentar ou perseguir. Ele estará preso no sentido de não ter mais ninguém para poder tentar. Cristo, então, no céu, com os remidos, em sua segunda vinda, Cristo conduz seus seguidores para o céu, lembram disso? Para os lugares da morada que ele mesmo lhes preparou na Nova Jerusalém, lá em cima, tal como Moisés e os israelitas, os redimidos possuídos de imensa gratidão, entoarão o cântico de livramento, o cântico de Moisés, lembram do servo de Deus, e o cântico do Cordeiro, dizendo: grandes e admiráveis são as tuas obras, Senhor, Deus Todo-Poderoso. Lembra o Apocalipse? Justos e verdadeiros são os teus caminhos, ó Rei das nações. Apocalipse 15, verso 3. Os santos reinam então nesse céu com Cristo. E é durante o milênio que Cristo cumprirá a promessa de conceder aos vencedores o poder sobre as nações. Apocalipse 2, verso 26. Daniel viu que após a destruição dos ímpios, dos inimigos de Deus, o reino e o domínio e a majestade dos reinos debaixo de todo o céu serão dados ao povo, diz a Bíblia, dos santos do Altíssimo. Daniel 7, 27. Aqueles que são ressuscitados por Cristo na primeira ressurreição reinarão com ele durante quanto tempo? 1000 anos. Apocalipse 20, verso 4. Mas, pastor, você pergunta, em que sentido poderão os santos reinar se estão no céu e todos os ímpios estão mortos? Seu reinado consistirá no envolvimento, amigo, em uma importante fase do governo de Cristo. João, ele viu que durante esses 1000 anos os santos estariam envolvidos em um julgamento. Ele contemplou tronos e nestes sentaram-se aqueles aos quais foi dada a autoridade de julgar. Apocalipse 20, verso 4. Essa é a ocasião do julgamento de Satanás e de seus anjos, mencionada em 2 Pedro, capítulo 2, verso 4, e Judas, versículo 6. É a ocasião mencionada pelo apóstolo Paulo de que os santos haverão de julgar o mundo e mesmo os anjos. 1 Coríntios 6, versos 2 e 3. O julgamento que ocorre durante o milênio não decide quem está salvo ou quem está perdido. Essa decisão é tomada por Deus antes do segundo advento. Todos aqueles que não participarem da primeira ressurreição ou não forem transformados estarão perdidos. E o juízo de Deus ele está distribuído em 3 fases. O pré-advento, que é o investigativo, que começou depois dos 2.300 anos de Daniel 8,14, né? O juízo confirmativo é esse que durante o milênio o povo de Deus já foi arrebatado visivelmente para o céu por ocasião da volta de Jesus e o povo de Deus vai estar lá em cima julgando. Lembrando que esse julgamento não decide quem está salvo e quem está perdido, repito, esse julgamento que decide quem está salvo é antes de Cristo voltar. Isso mesmo. O julgamento de que os santos participam lá no céu durante 1000 anos serve ao propósito de responder qualquer questão que os justos possam ter em relação às causas que levaram outros a se perderem. Daí, Martinho Lutero falou das 3 surpresas. Lembram disso? Que lá no céu nós vamos ter 3 surpresas no mínimo. A primeira é que nós vamos estar lá. A segunda é que nós vamos ver pessoas que não imaginávamos. E a terceira é que nós não vamos enxergar pessoas que nós imaginávamos que estivessem salvas. Deus ele deseja que aqueles aos quais foi dada a vida eterna tenham plena confiança em sua direção, de modo que ele lhes revelará as operações de sua misericórdia e justiça. Esse tema ele é empolgante, você não acha? Imagine que você esteja no céu e ali não se encontre um de seus familiares. Olha a surpresa. Alguém que você tinha certeza que ali estaria. Tal situação poderia levar ao questionamento da justiça de Deus, não é? E esta espécie de dúvida jaz à base de todo o pecado. A fim de eliminar para sempre a possibilidade de tais dúvidas, para garantir que o pecado nunca mais se erguerá, Deus proverá as respostas a todas as perguntas desse tipo durante a fase revisora do julgamento que acontecerá
no milênio. Esse juízo chamamos de juízo confirmativo ou comprobatório. Nessa tarefa, os remidos desempenharão um papel crucial na grande controvérsia entre o bem e o mal. Eles confirmarão a Bíblia para sua eterna satisfação quão sincera e pacientemente Deus se ocupou dos pecadores perdidos. Perceberão quão negligentes e obstinadamente os pecadores desprezaram e rejeitaram seu amor. Descobrirão que mesmo pecadores aparentemente contritos acariciaram secretamente o medonho egoísmo em vez de aceitar o sistema de valores de seu Senhor e Salvador. Durante esses 1000 anos, Satanás sofrerá intensamente. Ali, em quarentena, essa palavra tem sido muito usada nos últimos dias, não é? Confinamento. Pois é, Satanás vai ficar confinado, em quarentena, junto com seus anjos, aqueles caídos que foram expulsos do céu. A terra desolada não mais poderá desenvolver os enganos que haviam lhe ocupado constantemente o tempo. É obrigado a contemplar os resultados de sua rebelião contra Deus e a sagrada lei de Deus. Necessita ver agora o papel que desempenhou na grande controvérsia entre o bem e o mal. Ele pode olhar ao futuro tão somente com temor diante da terrível penalidade que deverá sofrer em virtude de todo o mal pelo qual é responsável. Chegamos então no final do milênio. O que vai acontecer no final? A Bíblia diz: os restantes dos mortos ou dos ímpios serão ressuscitados, libertando assim a Satanás da inatividade que o prendera, de acordo com Apocalipse 20, versos 5 e 7. Enganando uma vez mais os ímpios, ele os conduz em ataque contra o acampamento dos santos e a cidade querida, a Nova Jerusalém. Verso 9 do capítulo 20 de Apocalipse, a qual, junto com Cristo, essa cidade terá descido do céu nessa oportunidade. Cristo, os santos e a cidade descem. Cristo desce novamente à terra com os santos e a Nova Jerusalém, tendo em vista dois propósitos: porá término à grande controvérsia ao executar as decisões do julgamento ocorrido durante o milênio e, segundo, purificará e renovará a terra de modo que possa aqui estabelecer seu reino eterno. Então, em seu mais amplo sentido, o Senhor será rei sobre toda a terra. Chega então o momento em que se cumprirá plenamente a promessa de Cristo de que todos os que se acham nos túmulos ouvirão a sua voz e sairão. João 5:28. Em seu segundo advento, Cristo ressuscitará os justos mortos naquela que é a primeira ressurreição ou ressurreição da vida. Lembra do fato? Depois dos 1000 anos, ocorre a outra ressurreição clássica ou geral, mencionada por Cristo, a ressurreição da condenação. O Apocalipse também faz referência a essa ressurreição, dizendo: os restantes dos mortos, aqueles que não participaram da primeira ressurreição, não reviveram até que se completassem os 1000 anos. Apocalipse 20, verso 5. Termina então, nesse momento, a quarentena de Satanás. A ressurreição dos ímpios, nesse final dos 1000 anos, liberta Satanás de seu cativeiro durante pouco tempo, diz a Bíblia no verso 3 do capítulo 20 de Apocalipse. Em sua última, então, tentativa de desafio ao governo de Deus, ele sairá a seduzir as nações que há nos 4 cantos da terra, Apocalipse 20, verso 8. Uma vez que os ímpios ressuscitaram no mesmo espírito rebelde que possuíam ao morrer, a tarefa de Satanás não será difícil. O ataque à cidade, por exemplo, em seu último engano, o diabo procurará inspirar nos ímpios a esperança de capturar o reino de Deus pela força. Reunindo então todas as nações do planeta, ele os conduz contra a cidade santa, Apocalipse 20, verso 8 e 9. Os ímpios, que obstinadamente se recusaram a entrar na cidade de Deus por intermédio dos méritos da expiação sacrificial de Cristo, determinam-se então a conseguir entrada e domínio, sitiando-a para tomá-la à força.
O fato de que os ímpios tão logo recebem novamente de Deus a vida, envolvem-se contra ele e tentam derrubar seu reino, confirma então a decisão que Deus tomou a respeito deles está correta. Dessa forma, o nome e o caráter divinos que Satanás tentou deslustrar serão plenamente vindicados diante de todos. João indica que quando os ímpios, inimigos de Deus, tiverem cercado a cidade santa, Nova Jerusalém, e se acharem prontos para o ataque, Deus estabelecerá seu grande trono branco. No momento em que toda a raça humana se encontra em volta do trono poderoso, alguns seguros dentro da cidade, outros fora da cidade, horrorizados na presença do juiz, Deus executa a última fase do seu juízo, que é a chamada de executivo. Foi a respeito dessa ocasião que Jesus falou, dizendo: ali haverá choro e ranger de dentes, quando virdes no reino de Deus Abraão, Isaque, Jacó e todos os profetas, mas vós lançados fora. Lucas 13, verso 28. Para que seja levada a efeito essa fase executiva do juízo de Deus, os livros são abertos. Então, se abriram os livros, ainda outro livro, o livro da vida foi aberto. Os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme o que se achava escrito nos livros. Apocalipse 20, verso 12. Então Deus pronuncia a sentença, amiga que nos assiste pelos canais digitais do YouTube, Facebook, Adventistas Rio, PR Emanuel Gonçalves. Lembre-se disso. Olha que pergunta: por que então Deus, vai tirar das sepulturas as pessoas para novamente serem destruídas? Bem, amigo, durante aquele período de confirmação, do juízo comprobatório, os remidos tiveram a oportunidade de examinar a justiça do tratamento divino em relação a todas as criaturas inteligentes do universo. Então, a perda de todos os condenados, inclusive Satanás e seus anjos, confirmará a justiça dos caminhos de Deus. Foi com relação a esse grande trono branco que Paulo escreveu e cuja profecia se cumpre nesse momento. Todos compareceremos perante o tribunal de Deus, Romanos 14, 10. Ali, todas as criaturas não caídas e caídas, salvas e perdidas, dobrarão os joelhos e confessarão que Jesus Cristo é Senhor, Filipenses 2, 10. Então, a questão da justiça de Deus terá sido resolvida para sempre. Aqueles que herdaram a vida eterna possuirão, em relação a Ele, uma fé inabalável. Nunca mais o universo e seus habitantes serão postos sob o alcance de Satanás do pecado. Imediatamente após ser pronunciada a sentença, Satanás, seus anjos e seus seguidores humanos receberão a punição devida. Eles sofrerão a morte eterna. Diz a Bíblia: desceu fogo, porém, dos céus e os consumiu. Apocalipse 20, verso 9. A própria superfície da terra, fora da cidade santa, parece derreter-se, tornando-se um vasto lago de fogo para juízo e destruição dos homens ímpios. De acordo com 2 Pedro 3, verso 7, o dia da vingança do Senhor, Isaías fala, no capítulo 34, verso 8, durante o qual ele executará o seu estranho ato. O próprio Isaías diz no capítulo 28, verso 21, que esse ato de Deus destruir é um ato estranho, destruição dos inimigos. Então, finalmente, essa destruição chegou. João complementa: e se alguém não foi achado inscrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo. Apocalipse 20, verso 15. O diabo e seus associados sofrem a mesma sorte. Apocalipse 20, verso 10. Todo o contexto bíblico deixa claro que esta segunda morte, Apocalipse 21, verso 8, que os ímpios sofrem, significa a sua total destruição. E a pergunta que não quer calar, pastor: o que dizer, então, do conceito de um inferno que arde para sempre, eternamente? Estudo cuidadoso mostra que a Bíblia não ensina a existência de tal inferno
ou tormento. Biblicamente, inferno é o lugar e estado de punição e destruição pelo fogo eterno que ocorre na segunda morte daqueles que rejeitaram a Deus e a oferta de salvação em Jesus Cristo. Várias versões bíblicas utilizam a palavra inferno para traduzir o termo hebraico Sheol e seu correspondente grego Hades. Esses termos, em geral, se referem à sepultura, onde os mortos, tanto justos quanto ímpios, aguardam em estado de inconsciência, ou seja, a ressurreição. Isso nós estudamos no capítulo 26 desta série, no episódio 26, quando falamos sobre morte, sobre ressurreição. Uma vez que o conceito atual de inferno difere muito daquele implicado nos termos hebraicos e grego, muitas versões modernas da Bíblia simplesmente evitam a palavra inferno e transliteram os termos originais Sheol e Hades. Em contraste, o termo grego Geena, que o Novo Testamento igualmente traduz como inferno, denota um lugar de punição dos impenitentes pelo fogo. Portanto, nós encontramos nem sempre inferno na Bíblia quer dizer a mesma coisa, e a incapacidade em distinguir isso, tem conduzido a muita confusão. Exemplo, Geena é derivado do hebraico Ge-Inon, ou Vale de Inon, uma garganta existente ao lado sul de Jerusalém. Nesse lugar, o povo de Israel havia celebrado o rito pagão de oferecer seus filhos como holocausto a Moloque. Isso está registrado em 2 Crônicas, capítulo 28, verso 3. Jeremias predisse que, em virtude dos pecados do povo, o Senhor converteria o vale em um vale de matança, onde os cadáveres dos israelitas seriam sepultados até que não mais houvesse lugar para fazê-lo. Os cadáveres restantes serviriam de pasto às aves. Jeremias 7, versos 32 e 33. Vale lembrar, amigo, amiga, a profecia de Jeremias, sem dúvida, levou os israelitas a verem Ge-Inom como um lugar de julgamento dos maus, um lugar de repugnância, punição e vergonha. Tradições rabínicas posteriores consideram o vale como lugar para a queima de carcaças e lixos. Jesus utilizou os fogos de Rinom como representação do fogo do inferno. Por exemplo, Mateus 5, verso 22, capítulo 18, verso 19. Assim, os fogos de Rinom simbolizavam o fogo consumidor do juízo final. Ele declarou que essa experiência ocorreria depois da morte, Lucas capítulo 12, 5, e que o inferno destruiria tanto o corpo quanto a alma, Mateus 10, versículo 28. Então, pastor, qual é a natureza do fogo do inferno, como muita gente prega, por aí? Porventura queimarão as pessoas para sempre? Bem, de acordo com a palavra de Deus, Deus promete vida eterna somente aos justos. O salário do pecado, diz a Bíblia, é a morte e não vida eterna no inferno. Romanos 6, verso 23. As Escrituras ensinam que os ímpios serão exterminados. Salmo 37, 9 e também verso 34, que os ímpios eles perecerão, Salmo 37, 20, 68, verso 2, não aparecerão em estado de consciência para sempre, mas serão abrasados. O próprio Malaquias, no capítulo 4, verso 1, serão destruídos, Salmo 145, verso 20. Falando da punição dos ímpios, o próprio Novo Testamento, vale lembrar aqui, está aqui o Novo Testamento, utiliza os termos eterno ou para sempre, e esses termos traduzem a palavra grega aionios e aplicam-se tanto a Deus quanto ao homem. Para evitar mal-entendidos, devemos recordar que aionios é um termo relativo. O seu significado é determinado pelo objeto que ele modifica. Assim, quando as Escrituras utilizam aionios em relação a Deus, isso significa que ele possui existência infinita, pois Deus é imortal. Pegou?
Quando, porém, a palavra é utilizada em relação a nós, seres humanos, mortais ou coisas perecíveis, o seu sentido se restringe ao período em que a pessoa ou coisa prossegue existindo. Judas 7, por exemplo, diz que Sodoma e Gomorra são postas para exemplo de fogo eterno, sofrendo aquela punição. É evidente que estas cidades, elas não estão queimando até hoje. Ou você vê em algum telejornal, ou você vê algum repórter comunicando que lá no Oriente as cidades de Sodoma e Gomorra continuam em chamas. Claro que não. Pedro disse que tal fogo reduziu aquelas cidades a cinzas, condenadas à destruição. 2 Pedro capítulo 2, verso 6. O fogo eterno ardeu até que nada mais houvesse para queimar, extinguindo-se então todas as coisas. Similarmente, amigo, amiga, quando Cristo destina os maus para o fogo eterno, em Mateus 25, 41, esse fogo que consumirá os ímpios será inextinguível. Mateus 3, 12. Somente apagará quando nada mais houver para ser queimado. Quando Cristo se referiu ao castigo eterno, em Mateus 25, 46, não estava querendo dizer ato de castigar eternamente. O significado era que a vida eterna que os justos desfrutarão continuará através dos séculos intérminos da eternidade. E o castigo sofrido pelos ímpios será também eterno, não na duração eterna de sofrimento consciente, mas castigo completo e final. Então, a eternidade desse fogo não está na duração. Reafirmo, confirmo, mas na sua consequência. O fim dos que assim sofrem, diz a Bíblia, é a segunda morte. E essa morte, ela será eterna e dela não haverá nem poderá haver ressurreição. Pegou? A morte é eterna porque nunca mais ressuscitarão aqueles que morrerem, que forem lançados nesse fogo. Nunca mais ressuscitarão. Isso não quer dizer que eles continuarão sofrendo. Quando a Bíblia fala de eterna redenção em Hebreus 9, 12 e juízo eterno em Hebreus 6, verso 2, ela se refere aos eternos resultados de redenção e julgamento e não a um processo interminável de redimir e julgar. Da mesma forma, quando fala a palavra de Deus de punição eterna, está falando dos resultados e não do processo. A morte experimentada pelos ímpios é final e eterna. Mas, pastor, eu li um texto que eles serão atormentados pelos séculos dos séculos, e é sempre sim, Apocalipse. Mas a Escritura utiliza também essa expressão, pelos séculos dos séculos, Apocalipse 14, versos 11, capítulo 19, verso 3 e capítulo 20, verso 10, o que tem contribuído então para a conclusão de que o castigo de Satanás e dos ímpios perdurará ao longo de toda a eternidade, é o que muita gente pensa e entende. Entretanto, amigo, minha querida irmã, assim como ocorre com eterno, o objeto modificado pela expressão pelos séculos dos séculos ou para sempre, determina o significado da própria expressão. Ou seja, quando ela se associa a Deus, seu significado é absoluto, pois Deus é imortal. Associada, porém, aos seres humanos, nós, mortais, o seu significado é limitado. Pegou? Entendeu? A descrição que as Escrituras fazem da divina punição de Edom constitui um bom exemplo do uso da expressão. Isaías diz que Deus haveria de transformar aquele país em piche fervente, o qual nem de dia nem de noite se apagará, e que a fumaça desta queima subirá para sempre, de geração em geração. Ele jazeria deserto, ninguém passaria por ali para todo o sempre. Olha que texto do Antigo Testamento. Edom foi destruído, mas não mais se encontra ardendo. Concorda comigo? O para sempre aqui durou até que a destruição foi completada. Ao longo de toda a Escritura, transparece claramente que o para sempre possui limites. O Antigo Testamento diz que um escravo poderia servir seu senhor para sempre. Êxodo 21, verso 6. Que o menino Samuel deveria morar no tabernáculo
para sempre. 1 Samuel 1, verso 22. E que Jonas pensou que permaneceria no ventre do grande peixe para sempre. Jonas 2, verso 6. O Novo Testamento utiliza a expressão também de modo similar. Paulo, por exemplo, aconselha Filemon a receber Onésimo para sempre. Filemon 15. Lembra disso? Em todos estes casos, amigo, amiga, para sempre refere-se a enquanto a pessoa viver. Salmo 92, verso 7 diz que os maus serão destruídos para sempre. Profetizando a grande conflagração final, Malaquias disse: Eis que vem o dia do Senhor e arde como fornalha. Está aqui isso. Todos os soberbos e todos os que cometem perversidades serão como restolho. O dia que vem os abrasará, diz o Senhor dos Exércitos, e de sorte que não lhes deixará nem raiz, nem ramos. Malaquias 4, verso 1. Uma vez que os ímpios, Satanás, anjos maus e pessoas impenitentes são todos destruídos pelo fogo, tanto ramos quanto raízes, não mais haverá utilização adicional para a morte ou Hades. Esses também serão destruídos eternamente por Deus. Apocalipse 20, verso 14. Ah, amigo, como é maravilhoso estudar a Bíblia. A Bíblia deixa bem claro que eterna é a punição resultado e não a punição processo. Repito, eterna é a punição resultado e não a punição processo. É isso que representa a segunda morte. Deus é maravilhoso. Deus é amoroso. Dessa morte não há ressurreição. Seus resultados são eternos. Eu digo porque Deus é amor, Deus é amoroso, porque Ele não vai deixar, mesmo o ímpio, sofrendo por toda a eternidade. Uma coisa podemos afirmar com segurança: o tormento eterno deve ser eliminado. Se os homens não houvessem importado a noção grega, e não bíblica da indestrutibilidade natural da alma do indivíduo e então lessem o Novo Testamento com esta mensagem em mente, haveriam de obter deste Novo Testamento a crença não de um tormento eterno, mas de uma aniquilação. É o fogo, amigo, que é chamado de eterno, não a vida lançada dentro dele. Lembram disso? Pegou? Tendo sido então executada completamente a penalidade determinada pela lei de Deus, acham-se satisfeitas as demandas da justiça. Novos céus e nova terra proclamam a justiça do Senhor. A morte é o resultado final do pecado, querido. Como resultado do pecado, todos os que rejeitam a salvação oferecida por Deus morrerão eternamente, ou seja, nunca mais viverão. E aqueles que obedeceram a Cristo e fizeram a vontade de Jesus, eles viverão eternamente, ou seja, nunca mais morrerão. Alguns, contudo, pecaram de forma flagrante, deleitando-se com os procedimentos que praticaram, levando outras pessoas também ao sofrimento. Outros viveram uma existência pacífica e de relativo valor moral, sendo que sua maior culpa será o fato de haverem rejeitado a salvação que provém de Cristo. Seria justo que todos sofressem igual punição? Cristo deixou claro este ponto. Aquele servo, porém, que conheceu a vontade de seu Senhor e não se aprontou, nem fez segundo a sua vontade, será punido com muitos açoites. Aquele, porém, que não soube a vontade de seu Senhor e fez coisas dignas de reprovação, levará poucos açoites. Mas aquele a quem muito foi dado, muito será exigido. E aquele a quem muito se confia, muito mais lhe pedirão. Lucas 12, versos 44 e 48. Querida, querido, amigo meu irmão, minha irmã, indubitavelmente, aqueles que mais se rebelaram contra Deus sofrerão mais do que aqueles que não o fizeram. Mas deveríamos entender seu sofrimento final em termos da segunda morte experimentada por Cristo na cruz. Ali,
Cristo suportou os pecados de todo um planeta. Foi a pavorosa separação de seu Pai, ocasionada pelo pecado, que lhe causou a maior agonia e sofrimento. Uma angústia mental que está além de qualquer descrição. Assim, ocorrerá com os pecadores perdidos. Eles colherão o que plantaram, não apenas durante esta vida, como também em sua destruição final. Em presença de Deus, a culpa que sentirão em virtude dos pecados que cometeram lhes causará sofrimento e agonia indescritíveis. Quanto maior a culpa, tanto maior a agonia. Satanás, o instigador e promotor do pecado, sofrerá mais que todos, não temos dúvidas quanto a isso. Descrevendo o dia do Senhor, quando todo traço de pecado for extinto, Pedro diz: os céus passarão com estrepitoso estrondo e os elementos se desfarão abrasados, também a terra e as obras que nela existem serão atingidas. 2 Pedro 3, verso 10. O fogo que destrói os ímpios purifica a terra da população do pecado. Das ruínas da terra, Deus fará surgir novo céu. Olha que linda promessa! E nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram. Apocalipse 21, verso 1. Agora a terra purificada, recriada, o lar eterno dos remidos, Deus banirá para sempre a tristeza, querido, a dor, a morte, Apocalipse 21, 4. Finalmente, será extinta a maldição trazida pelo pecado, de acordo com Apocalipse 22, verso 3. Em vista da vinda do dia do Senhor, no qual pecadores impenitentes e pecado serão destruídos, Pedro aconselha a todos: visto que todas essas coisas hão de ser assim desfeitas, deveis ser tais como os que vivem em santo procedimento e piedade, baseando sua esperança na promessa do retorno de Cristo. Então ele afirma: nós, segundo a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, nos quais habita justiça. E por essa razão, pois amados, esperando estas coisas, empenhai-vos por ser achados por ele em paz, sem mácula e irrepreensíveis. 2 Pedro 3, versos 11, 13 e 14. Ó querido, ó querida amiga, esse assunto do novo céu e nova terra deixarei para o nosso último encontro na semana que vem. Mas eu gostaria de pedir que você, amigo que nos assiste pelas plataformas digitais do YouTube, do Facebook, Adventistas Rio, Pr. Emanuel Gonçalves, eu gostaria que você entregasse sua vida a Ele, a Jesus, o poderoso Deus, enquanto ainda há esperança. Você gostaria de fazê-lo agora? Jesus breve aparecerá nas nuvens. Observe os seus sinais. Ele está vindo com poder e majestade e nos levará logo para o seu eterno lar. Breve acontecerá o maior de todos. O que você diz? Eu darei a minha pedra ao primeiro homem que disser para mim que nunca cometeu um pecado. Vejo um mundo na miséria, por consequência do
pecado, destruindo a comunhão com Deus, fazendo a própria vontade. Mas Deus é amoroso e está pronto a te perdoar. Entrega-te hoje a Jesus e ganharás o seu perdão. As profecias se cumprindo, guerras, fomes, terremotos, pai contra filho, filho contra pai, mas ainda não é o fim. Mas é mistério que tudo isso aconteça, porque é o princípio de dores, e o que perseverar até o fim ganhará a salvação. E Deus é amoroso e está pronto a te perdoar. Entrega-te hoje a Jesus e ganharás o seu perdão. A salvação. Ah, amigo, que bom que você ouviu o apelo do Senhor. Jesus está voltando e Ele vai levar o seu povo para o céu. O seu povo vai ficar 1000 anos na eternidade. Depois dos 1000 anos, o mal será extinto de uma vez por todas. Nunca mais ouviremos falar de dor, de morte, de pranto. Esse é o nosso desejo, essa é a nossa esperança. Se você puder, e onde estiver, comigo, vamos orar. Pai, muito obrigado, porque o Senhor executará finalmente, dará a sentença no último dia sobre o mal, sobre o pecado, sobre a origem do pecado, sobre o seu originador. O Senhor destruirá o diabo, os ímpios e os anjos que se rebelaram contra o bem, contra a vida. Obrigado porque entregamos nosso coração ao Senhor. Perdoe nossos pecados e nos prepare para o grande dia da vinda do Senhor. Nos dê o teu perdão, pois te oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Ó amigo, o Nisto Cremos de hoje fica por aqui, mas nós temos um encontro marcado no próximo e último episódio. Será o 28º. Deus te abençoe até lá. Tchau.